Paz de Deus para todos, nossos irmãos, nossos cooperadores, nossos membros. Que Deus esteja consigo neste maravilhoso dia. Hoje voltamos até você para mais uma programação do nosso culto, mais uma programação do nosso Ministério Século XXI, Homem de Deus. Nós teremos uma palavra muito poderosa até você, uma palavra acerca da decisão de Deus, como Deus decide aquele que vai reinar e aquele que não vai reinar. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso, a melhor escolha é a escolha de Deus. E não é a escolha do homem, porque o homem somente vê o que está por fora. Mas a visão de Deus ultrapassa o nosso limite, ultrapassa a nossa capacidade humana. Por isso, vamos ver o que Deus trouxe hoje para nós, a mensagem poderosa, a palavra que é derramada em nossos corações neste momento. Por isso, acompanhe a gente, esteja aí conosco até o final do nosso programa. No final, nós estaremos orando para você, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua melhoria espiritual e em favor de tudo e de todos. Por isso, esteja aí conosco até o final do nosso programa. Neste momento, segura na sua Bíblia, igual que esta, e ore comigo, para que a palavra seja abençoada e também seja uma palavra proveniente de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, abençoa a sua palavra, manifesta a sua graça, a sua glória, opera, Senhor, o seu milagre, a sua grande maravilha. Nos dirija com o poder do Espírito Santo, nos conduza com a virtude espiritual. Encerra todo o poder do mal, que não tenha sorte e nem tenha autoridade. Encerra todo o poder do inimigo, que não tenha sorte e nem tenha poder. Em nome de Cristo, o nosso Rei e Salvador. Amém. Abra na sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dor de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessi, o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E disse: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessi ao sacrifício. Eu te farei saber o que has de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessi e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessi Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este o escolhi, o Senhor. Então Jessi fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Amém. Samuel estava com muita dor do primeiro rei, que era
o rei Saul, que Deus havia escolhido. Mas Deus rejeitou o rei Saul porque ele não fazia o que Deus queria. Não fazia a sua própria vontade. Por isso, o rei Saul foi rejeitado diante de Deus. Desde aí em diante, Samuel estava com muita dor deste rei. Naquele dia, as palavras de Deus veio até ao profeta Samuel. Até quando terás dor? Até quando terás pena? Levanta, vai para a cidade de Belém, para a casa de Jessé. Jessé, de entre os seus filhos me provi um rei, para ser o rei de Israel. Leva o chifre do azeite, ungir-me-ás a quem eu designar. Naqueles dias Samuel levantou, foi para a cidade de Belém, para ir ungir aquele que Deus determinou, aquele que Deus indicar. Mas como farei isso, Senhor? Tu irás para a cidade, irás fazer um sacrifício e convidará todos os anciãos para essa festa pacífica do sacrifício. Então Samuel recebeu essa orientação de Deus e foi para a cidade de Belém. Quando ele chegou na cidade de Belém, os anciãos saíram ao encontro de Samuel. Lhe perguntaram se era de paz a sua chegada, se era de paz a sua vinda. E ele respondeu: é de paz a minha chegada, é de paz a minha vinda. Santificai-vos, pois eu vim fazer um sacrifício ao Senhor. Então ele convidou Jessé para o sacrifício, e toda a sua casa e toda a sua família. Quando ele foi na casa de Jessé, com o objetivo deles participarem do sacrifício e também dessa mesma festa, Jessé começou a chamar os seus filhos para apresentar. O primeiro filho que ele apresentou para Samuel foi a Eliabe. Como o objetivo era de escolher um dos filhos dele para se tornar o rei de Israel, então Eliabe veio. Quando Samuel olhou para Eliabe, viu para sua aparência, para sua estatura, para sua formosura, então ele disse: certamente está diante de Deus o seu escolhido. Está diante de Deus o rei de Israel. Mas o Senhor respondeu para Samuel: não olha para a sua aparência, não olha pela sua formosura e nem pela sua estatura, porque este o rejeitei. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então trouxe o segundo filho dele, que é chamado Abinadab. Quando ele olhou para Abinadab, o Senhor respondeu também a este: eu o rejeitei, não é o rei de Israel. Então trouxe o terceiro filho, Samá. Quando ele olhou para Samá, o Senhor respondeu também para o profeta Samuel: a este também eu rejeitei. Então trouxe o quarto. O Senhor respondeu: também rejeitei. O quinto, também eu rejeitei. O sexto, também eu rejeitei. O sétimo, também eu rejeitei. Então Jessé respondeu para Samuel: acabaram-se todos os jovens de casa. Samuel perguntou para Jessé:
se existe mais alguém dentro de casa que não esteja presente para participar dessa festa. Ele disse, tem um caçula, o mais novo de todos, está apacentando o rebanho. Samuel disse, não nos assentaremos e não comeremos se este não chegar. Quando Davi foi chamado, para que ele participe também da mesma refeição, logo que ele entrou na porta, então Deus falou imediatamente com Samuel. Este, um ruivo, um baixinho, toma o chifre do azeite e derrama sobre ele. Logo que ele entrou, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e ele tomou o chifre do azeite e derramou sobre Davi. Daí em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de rei Davi. O Espírito do Senhor se apoderou dele e ele foi ungido a rei de Israel. Veja uma coisa, de que a escolha não foi a escolha de Samuel, não foi a decisão de Samuel, mas foi a decisão de Deus. Quando ele chegou na cidade de Belém, a vontade dele era escolher segundo os seus próprios olhos, era de escolher segundo o que ele estava a enxergar, o que ele estava a ver. Eliabe era bom de guerra, tinha experiência, boa postura, alto, de altura e estatura, mas não era escolhido por Deus, não era da vontade de Deus. Conforme diz a palavra, você vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. Os nossos olhos são capazes de olhar o que está ao nosso redor, o que está ao nosso lado, mas Deus não escolhe segundo a aparência. Deus escolhe segundo o coração, se ele vai fazer a vontade de Deus ou não vai fazer a sua vontade. Deus sabe e conhece se você vai fazer a sua vontade ou não vai fazer a sua vontade. Eliabe foi rejeitado porque Deus sabia que ele não poderia fazer a sua vontade. Assim conforme o rei Saul foi rejeitado por não fazer a vontade de Deus. Foi-lhe tirado o reino e passado para o outro, porque Deus sabia que ele não poderia fazer a sua vontade. Quando Davi entrou dentro de casa, de imediatamente o Espírito Santo clamou em alta voz, este, toma no chifre do azeite e unge. De imediatamente ele se tornou o rei de Israel. Deus não olha pela aparência, Deus só vê o coração. Deus sonda o coração da pessoa, porque dentro do coração é que ficam todos os nossos desejos, desejos bons, desejos malignos, desejos tanto de reinar, desejos tanto de não reinar, obediência, desobediência, paz, tudo isso fica dentro do nosso coração, porque com ele nós sentimos e também nos emocionamos, mas com a cabeça simplesmente nós pensamos, temos os nossos pensamentos. Por isso o Senhor respondeu para ele, eu vejo o coração e não o exterior. Por isso, a melhor escolha não vem do homem, mas vem de Deus, pois que ele tem o poder do presente, do passado e do futuro. Deus sabe se você vai fazer a sua vontade ou não vai fazer a sua vontade. Deus sabe se você vai cumprir a sua palavra ou não vai cumprir a sua palavra.
Deus sabe se você vai ser fiel ou não vai ser fiel. Deus sabe de todas as coisas, pois Ele é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. E não tem como nos ocultar ou se esconder de Deus. Não há homem algum que se esconde da sua presença. Não há homem algum que se esconde da sua glória. Não tem ninguém que se esconde da presença de Deus. Esteja aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, mas não há lugar que o homem possa se esconder diante de Deus. Davi não estava presente, não foi convidado, mas ele estava lá cuidando das ovelhas, cuidando dos rebanhos, mas ele era um escolhido de Deus, um que Deus designou e escolheu para ser um rei, mas não estava no lugar determinado. Mas mesmo assim, o Espírito do Senhor lhe alcançou onde ele estava. No lugar onde ele estava, o Espírito do Senhor lhe alcançou, lhe tirou daquele lugar e lhe colocou no lugar determinado. Não importa aonde você esteja, não importa aonde você se encontra, mas se você é um escolhido de Deus, o Senhor vai te alcançar. O Senhor vai ao teu encontro. Não importa ser debaixo do porão, ser debaixo da cama, se você está no deserto, se estás nas profundezas do mar, em todos os lugares do mundo onde você está. Mas se você é um escolhido de Deus, o Senhor vai te alcançar. O Espírito do Senhor vai ao teu encontro. Davi estava escondido, bem escondido, cuidando dos rebanhos, sem importância nenhuma. Mas o Espírito de Deus foi ao encontro dele, lhe tirou dos rebanhos e lhe colocou num lugar excelente. Por isso, ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que está em todo lugar, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, saiba de alguma coisa, de que Deus não é semelhante aos homens, que vê simplesmente o que está por fora. Mas Deus vê o coração da pessoa, vê o que está dentro do coração da pessoa, pois ali Ele vai definir tudo, se Ele vai fazer a vontade ou não vai fazer a sua vontade. Por isso, o Senhor sabe de todas as coisas. No livro de Salmos 139, Salmos 139, Salmos 139, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe penetra o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, Tu estás lá. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser no deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à volta de mim.
nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, enterneceste-me no ventre da minha mãe. Amém. Então, aqui é o rei Davi, que estava falando também. Aonde me esconderei do teu espírito? Aonde me ausentarei da tua presença? Aonde que alguém pode se esconder que a presença de Deus não esteja lá? Se eu subo para o céu, tu estás lá. Se eu vou para o deserto, tu estás lá. Se eu vou para o mar, tu estás lá. Se eu vou para as profundezas do mar, ainda lá tu estás. Se for de noite, também estás. A palavra é: aonde me ausentarei da tua presença? Aonde me esconderei da tua face? Existe alguém que se esconde da presença do Senhor, de maneira que ele não veja, de maneira que ele não enxerga? Deus tem o domínio de tudo e tem o domínio de todas as coisas. Não tem um lugar que o homem possa se esconder que Deus não pode saber. Não tem um lugar que o homem se esconda sem a sabedoria do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando eu me levanto, sabes quando eu me deito, sabes o meu deitar, sabes o meu andar, sabes o meu caminhar, tu sabes de todas as coisas. Sabes quando eu estou triste, sabes quando eu estou oprimido, sabes quando estou humilhado. Senhor, tu me conheces, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas. Aonde me ausentarei do teu Espírito? Aonde me esconderei da tua presença? Não há um lugar que o homem possa se esconder, de maneira que Deus não possa enxergar, de maneira que Deus não possa ver, pois Ele tem o alto domínio, e tem o domínio de todas as coisas, e tem o domínio de tudo. A palavra ensina de que tu criaste os céus e a terra, e de tudo que nele há. As estrelas e a luz, para ti, são as mesmas coisas. Saiba de alguma coisa, seja dia, seja noite, para Deus é a mesma coisa, pois foi Ele quem criou, tanto a luz como a noite. Se Ele é o Criador da estrela e da luz, então, para Ele é a mesma coisa. Mas para o homem pode ser dia, para o homem pode ser noite, mas diante de Deus é a mesma coisa. Aonde me ausentarei? Aonde me esconderei do teu Espírito? Aonde me esconderei da tua face? Não tem lugar que o homem possa se esconder sem que Deus não saiba, sem que Deus não tenha esse conhecimento. Muitos cometem, muitos praticam maldade, muitos praticam obras malignas, se designando de que Deus não está a enxergar, designando de que Deus não está a ver, designando de que Deus não está naquele lugar. Na verdade, é que a presença de Deus se encontra em toda a face da terra. Não tem como se esconder da presença de Deus. Queremos mostrar para você o seguinte: o Deus que você está servindo, o Deus que você busca, é um Deus que revela o segredo, o oculto, o escondido e o mais profundo. Esse Deus sabe de tudo. Você pode dizer que estou com uma febre, Deus sabe. Você pode dizer que estou com uma dor de coluna, Deus sabe.
Você pode dizer que estou aflita, Deus sabe. Você pode dizer que estou oprimido, Deus sabe. Você pode dizer que estou com pedra na vesícula, Deus sabe de tudo. A mensagem que nós queremos trazer até você, para que você entenda de que Deus tem o domínio de todas as coisas, seja no céu como na terra. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o homem. Ele sabe de todas as coisas. Sabia que estava a faltar um que não estava dentro da casa de Jessé, estava por fora. Então mandou chamar este, para que viesse e participasse também da refeição. E quando ele chegou, ungir-me-ás a quem eu designar. Então Samuel lembrou-se da palavra de Deus, que o ungido de Deus seria a determinação dele, e não seria a sua própria determinação. Quando ele entrou em sua casa, veio a palavra de Deus, segura no frasco, no chifre do azeite, e unge-o, porque este é o rei de Israel. Deus te conhece. Deus sabe de todas as coisas. Conhece todas as tuas preocupações. Conhece todas as tuas aflições. Conhece todas as tuas angústias. Conhece toda a sua batalha. Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo e conhece todos. Por isso a palavra nos ensina: tu me conheces, tu me sondas. Senhor, tu sabes de tudo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Por isso saiba de alguma coisa, de que somente Deus tem este poder de conhecer o homem conforme ele é. Mas o homem vê simplesmente o exterior. O homem vê simplesmente o que está ao lado direito, ao lado esquerdo. Mas a sabedoria de Deus é enorme, é gigante. Tal conhecimento é maravilhosíssimo, que chega a penetrar nas profundezas do coração do homem. Conhecendo se é maligno, conhecendo se é perverso, conhecendo se é um homem capaz ou não capaz, conhecendo todos os detalhes dele, porque a ciência de Deus é muito grande. Por isso, a melhor escolha é a escolha de Deus. A melhor escolha provém de Deus, não provém do homem, porque do homem é simplesmente o exterior, mas de Deus vem do coração, pois Ele sonda os nossos pensamentos, sonda as nossas imaginações e nos dá de acordo à nossa forma de viver, nos concede conforme nós estamos a viver. Deus sabia que Davi poderia fazer a sua vontade. Deus sabia que Davi poderia